Viva! Vamos agora então fazer uma breve revisão para quem sente mais dificuldade das listas. Okay? Vamos recapitular alguns conceitos das listas para se relembrarem e para ficarem bem claros. As listas é uma variável que armazena, neste caso, uma lista identificada por estes parênteses retos. Eu posso guardar coisas na lista de duas formas, com o método append, que é a lista.append, que é uma função onde eu tenho que dizer o que é que eu quero que ele meta lá dentro. Por exemplo, um 2. Posso dizer, olha, mete lá um 2 e agora um 4 e agora um 6, por exemplo. Ok? Se eu agora for ver o que é que está lá dentro, na lista, ele diz, olha, temos o 2, 4, 6. Mas eu posso continuar a adicionar elementos a esta lista, não é? Posso fazer a lista append 8, não é? E posso até adicionar de outra forma elementos. Posso concatenar, posso dizer que a minha lista vai ser igual à lista atual que eu tenho, concatenada com outra lista que apenas tem um elemento, que é o 10. Estão a ver? E depois posso fazer também, se eu agora for ver, a minha lista tem o 10, não é? Posso inclusivamente pôr aqui o 10 e agora posso dizer, ok, a minha lista vai ser igual à lista concatenada com o 12, o 14 e o 16. Estão a ver? Porque eu, de facto, quando eu faço esta concatenação, nós chamamos, é como se eu estivesse a encadear listas. Não é? Estão a ver? E agora, se eu quiser adicionar ainda o número 20, posso fazer de uma forma muito engraçada, quer dizer, lista mais igual ao número 20. Estão a ver? E assim já fico com a minha lista super composta. Estão a ver? Vamos só verificar isso. Se eu adicionar aqui o 18 e o 20, não é? Falta-me, aliás, falta-me o 18, não é? Posso fazer assim o 18 e depois o 20. Agora vamos ver o que é que vale a lista, não é? Pronto, então temos sempre que criar uma lista vazia e depois podemos adicionar elementos, um a um. Eu aqui estou a adicionar os valores diretamente, mas podia ter utilizado uma variável, não é? Eu podia dizer uma coisa do género, podia dizer assim, temos uma lista, uma lista vazia, ok? E vou dizer aqui um n que é igual a 2. Né? Então posso fazer l.append de n. Né? Então a lista agora é um bocado estranha. Vou usar o nome lista porque fica um bocado coxo. Lista, não é? Então, se eu vou concatenar a minha lista, vou adicionar o n. Se eu fizer o print da minha lista, não é? Ele vai incluir o número 2. Porque o n guarda um 2. Bom, se eu agora disser assim, crie uma lista e guarde nela os inteiros de 1 a 10. Bom, neste caso, se eu quero guardar os inteiros de 1 a 10, vou ter que usar um ciclo for. Não é? E vou ter que, porque o ciclo for é que me pode dar todos os inteiros de 1 a 10, não é? Lembram-se, como expliquei há bocadinho, for i in range, bom, de 1 a 10, quer que comece no 1 e quer todos os valores que sejam menores do que 11, não é? Porque se for menores do que 10, para no 9. Então todos menores do que 11, não é? Se eu fizer um print do i, de facto vai-me dar todos os números, não é do 1, é do i, de 1 a 10, não é? Bom, mas eu não quero imprimir, eu quero guardar numa lista. Então como é que vou usar esta ferramenta do ciclo, não é? Então vou criar uma lista vazia, não é? E vou fazer um append aqui à minha lista de cada um dos valores que é retornado pela minha ciclo for, pelo meu ciclo for. Faço um append do i, ok? Então, o primeiro append vai ser o append do 1, depois faço um append 2, append 3, append 4, 5, até ao 10. E de facto, quando eu for ver a minha lista, tenho todos os números de 1 a 10. Não se esqueçam de definir a lista vazia e incrementar os seus elementos. Ok? Bom, uma vez que eu tenho a minha lista, não é? Se eu tenho esta minha lista, eu posso agora imprimir os seus valores, não é? Se eu quero definir uma função que recebe uma lista e imprime todos os seus valores, posso fazer não é? Imprime lista, recebe uma lista. A função imprime lista
recebe uma lista e vai imprimir todos os elementos da lista. Então, uma forma de ir buscar cada um dos elementos da lista é usar um ciclo for. E dizemos for elemento in lista. Ou seja, cada elemento da lista vai ser guardado nesta variável elemento. Bom, e se eu quero imprimir cada um dos elementos, então faço print elemento. E já está. Ok? É uma função muito simples e que permite imprimir uma lista qualquer. Se eu puser aqui, por exemplo, imprime lista, e eu vou fazer uma lista aqui, assim, vai ser o 1, 2, 3, 4, não é? Ele vai imprimir o 1, 2, 3, 4, vai imprimir os elementos da lista, não é? Bom, e eu aqui estou a iterar pelos elementos diretamente, não é? O ciclo for itera, não é? Itera e vai iterar é tirar um, tirar outro, tirar outro, tirar outro. Ele está a tirar diretamente os elementos da lista, não é? No entanto, se nós nos lembrarmos bem, uma lista é um conjunto de elementos que estão em posições fixas, não é? É como se fosse cadeiras de cinema, não é? Imaginem que vocês têm uma lista como se fosse numerada. Quando vocês vão ao cinema, têm o bilhete de cinema, não é? Então, nós temos aqui o 22, que está na cadeira número 0, o 32 está na cadeira 1, não é? Neste caso aqui, a primeira posição da lista é o índice 0. Este é o índice 1, o índice 2 e o índice 3. Então, neste caso aqui, eu sei que a lista, por exemplo, índice 0, vai-me dar o número que está na posição. Quem está sentado na posição 0 é o 22. Não é? Se eu puser na posição 1, vai dizer é o 32. O 2, na posição 2 está o 35 e na posição 3 está o 64. Uma coisa engraçada no Python é que a última posição é dada pelo também menos 1. Ok? Menos 1 é a última posição. É um índice do último. E o menos 2 será o 35. Ou seja, a posição menos 2 é como se eu fosse ao fim da lista e começasse a contar do menos 1 para trás. Estão a ver? Ou seja, eu consigo aceder. E outra função muito interessante, que é o len, que me vai dar o comprimento de uma lista. O len vai dizer quantos elementos eu tenho da minha lista. E esta é uma função muito útil, porque muitas vezes nós precisamos de saber quantos elementos tem. Não é? Ora bem, em termos de índices, quantos índices nós temos? Bom, tem 4 posições, não é? Temos 4 posições, mas na verdade a primeira é a 0 e acaba na 3, por isso ele vai parar no 3. Não é? E isto é uma coisa que é muito utilizada porque o len de lista, não é? Se eu fizer um ciclo for, em range de len de lista, que números é que ele vai dar? Quais são os números que ele vai retornar? Bom, len de lista quanto é que valia? Vale 4, já tínhamos visto, não é? Então, um range de 4, o range de 4 quer dizer que, se eu puser aqui 4, é o que está lá, ele vai imprimir os números i de 0 até 3. Que são as posições da minha lista. Esta é a posição 0, esta é a cadeira número 1, 2, 3. Então, eu posso fazer um ciclo em que obtenho as posições da minha lista usando um range do len de lista. Porque o len de lista vai-me dar um número de posições, como o range vai-me dar todos os números que sejam inferiores a este número, todos os números inferiores a 4, dá de 0 a 3, que é o que eu preciso para poder extrair as posições da minha lista. Então, em vez de imprimir aqui o índice, não é? Posso chamar isto a posição, não é? Podemos chamar que isto é a posição. Posição. Como se fosse uma posição, não é? Na posição 0, não é? Bom, na posição 0 temos o quê? Temos o 22. Ora bem, mas o 22 eu posso acedê-lo usando o índice também, não é? De facto, na posição 0 temos o... E o que é que temos na posição 0? Temos o lista índice i. Porque uma lista acede aos seus valores usando os expoentes retos e a posição. Então, na posição 0, vamos ter o 22. Na posição 32, na posição 1, vamos ter o 32. Quando for 2, quando i for 2, lista de 2 vai dar o 35. Estão a ver? Por isso, é uma forma de nós também
iterarmos, é pela posição dos elementos. Ok? É uma forma muito útil de nós fazermos. Não é? Por isso, se eu disser aqui, cria uma função que imprime os valores de uma lista iterando pelos seus índices, as suas posições, então fazemos um ciclo for e in range. É uma função, desculpem. Def imprime lista. É uma 2, vai ser a 2, porque já tínhamos feito uma imprime lista. Esta imprime lista vai fazer um ciclo for e in range. Bom, e agora, lembrem-se, é o comprimento da lista, porque isso vai-me dar todos os índices, as posições das cadeiras da minha lista. Ele vai obter todas. Então, len de lista. E para cada uma destas posições eu vou imprimir o quê? Bom, vou imprimir, se eu tenho a posição, eu quero saber o que é que está guardado nessa posição. Como é que eu sei o que está guardado na posição? Usando lista, índice i. Ok? Então, se eu agora fizer o imprime lista 2, se eu fizer aplicar esta função, posso aplicá-la depois de a definir. Não é? As funções definem-se primeiro e depois usam-se. Por exemplo, aqui vou pôr aqui o 1, 2, 3, 4. Ele vai imprimir o 1, 2, 3, 4, que são os elementos que são acedidos aqui através dos índices. Então temos uma segunda maneira de aceder aos índices, de aceder aos elementos de uma lista, usando as posições. As posições, ou então usando simplesmente iterando pelos valores diretamente. Tem um melhor aspecto, é mais simples. Não é? For element in lista tem uma melhor leitura. Mas ambos são importantes de saber fazer. Porquê? Porque há dois tipos de problemas que nós podemos enfrentar e, consoante o problema, precisamos de um ou do outro. Vou-vos dar um exemplo. Se eu vos disser assim, faça uma função que retorne o máximo de uma lista, o maior valor de uma lista. Bom, para isso, então eu quero saber qual é o maior valor, não é? Então eu posso ir olhar para cada um dos valores, não é? Vou tirar cada um dos valores da minha lista e vou vendo qual é o maior. É este. Então escrevo no quadro. O maior é o 3. E agora tico o 4. Apareceu um 4. É maior que o 3, então vou apagar o 3 e escrevo 4. Agora aparece-me o 2. Não é este. Já não tenho mais nenhum. Ficou o 4 lá escrito, não é? Então é isso que nós vamos fazer. Vamos usar uma variável máximo, que é no fundo uma variável que eu vou escrever no quadro, como se fosse, não é? O máximo, que vou inicializar sempre ao primeiro elemento da minha lista. Lista índice 0. Assim não inventamos valores. Nunca se esqueçam. Máximo igual a lista índice 0. Se for mínimo também, lista índice 0. Estamos a falar de valores. Não é? E agora, for elemento in lista, para cada elemento da lista, o que é que eu vou fazer? Bom, vou tirar o elemento e vou comparar com o meu máximo. Não é? Se o elemento for maior do que o máximo, então tenho um novo máximo, que é o elemento que eu encontrei. Okay? E com isto, depois de percorrer toda a minha lista, quando este ciclo for terminar, aqui, quando eu sair do for, de certeza que o máximo já é o máximo da lista. Então já posso retornar. Return máximo. E já está. Okay? Torna máximo. Agora vamos brincar a ver se funciona. Se eu puser aqui o 2, o 3, o menos 6, o 9, o 1, não é? Vai retornar o 9. Bom, aqui nós estávamos à procura do maior valor. Por isso não nos interessava a posição para nada, não é? Nós aqui não usámos índices para nada. Mas há outro tipo de problema que aí sim precisamos do índice. Se eu vos perguntar, retorna à posição do mínimo, em que sítio é que está, em que cadeira da minha fila de cinema está sentado o mais pequeno valor da minha lista. Então eu aí vou ter que percorrer os números das cadeiras. Não é o valor. Eu tenho que olhar para o número da cadeira e ver. Olha lá, quem é que está sentado aí? Vamos ver se quem está sentado naquela cadeira, naquela posição, é o mais pequenino de todos. Não é? Então, nós agora vamos precisar de percorrer a nossa lista pelos índices. Como é que fazemos isso? Bom, vamos definir a função retorna a posição mínima, que é uma função que vai receber uma lista. E agora vou inicializar o índice. O índice mínimo e mínimo.
Vou considerar que é a primeira posição, a primeira cadeira. Eu vou dizer que está na primeira cadeira, o mais pequenino de todos. É uma suposição. Bom, depois vamos dizer assim, ok, agora vou passar por todas as posições da minha lista. Todas as posições que existem naquela fila de cinema que tem o tamanho de lista. Qual é o tamanho da minha lista? Quantas cadeiras eu tenho, não é? Land lista, não se esqueçam que acabámos de falar. Então podemos fazer um for i, o i vamos usar sempre para uma posição. For i in range de len de lista. Porque isto, o len de lista vai-me dar todas as posições, não é? Porque se eu tenho 4 elementos, se tiver 4, começa no 0, 1, 2, 3. Não é? Ou seja, o range de 4, que é o que está ali, vai dar todos os números que sejam menores do que 4. Então vai dar 0, 1, 2, 3, que é o que eu preciso. Então, e agora o que eu posso fazer então é dizer, ok, já tenho os meus números, e agora vou dizer se... E agora eu quero saber quem é que está sentado, vou dizer, eu quero saber quem é que está sentado naquela posição da minha lista, não é? Ou seja, se na lista, na posição I, eu quero saber se o valor que está lá sentado é mais pequenino do que o valor que está sentado na posição que eu até agora encontrei onde estava o mais pequenino de todos, que era o I mínimo. Não é? No I mínimo é onde está o mais pequenino até agora. Que eu anotei. Disse, olha, ele está na cadeira número 3, por exemplo. Não é? E continuei à procura. Se havia um menor. Se entretanto eu encontro uma posição de cadeira, uma posição da minha lista, onde há um valor ainda mais pequenino, ou seja, o valor é este, é mais pequenino do que eu tinha encontrado, então vou ter um novo I mínimo, que vai ser o I. Vou percorrer este ciclo for, vou percorrer todos os índices da minha lista, ou seja, todas as posições da minha lista, e quando terminar o ciclo for, já tenho na variável I mínimo a posição do menor valor da minha lista. E então posso fazer um return I mínimo. Ok? Viram aqui a diferença então entre a posição de um valor da lista e um elemento da lista, não é? Há bocado era o elemento, não é? Então se eu agora fazer retorna, se eu agora disser correr esta aqui retorna posição mínimo, retorna a posição do mínimo desta, então vamos ver, esta é a cadeira número 0, não é aqui 1, 2, nós somos super inteligentes, nós conseguimos muito mais rapidamente que o computador ver aqui, não é? Neste caso, nesta lista pequenina, conseguimos ler o menos 6. O menos 6 está sentado na cadeira número 2, porque este é número 0, número 1, número 2. Ok? E bom. Pronto, era isto que eu tinha para partilhar convosco. São estes conceitos basilares e essenciais que vocês têm que saber em relação às listas. Depois há mais detalhes que podemos continuar a explicar em próximos vídeos pequeninos que farei.